Muito bem, estamos aqui para a segunda parte da videoaula sobre Reforma Protestante no canal de História do professor Jair. Antes de mais nada, clique ali embaixo em curtir, se inscreva no canal, clique lá no sininho para receber notificações. No primeiro vídeo, nós tratamos desses assuntos, falamos a respeito do crescimento da Igreja Católica, do final ali do Império Romano até a época que estamos estudando. Falamos em relação aos conflitos internos, às ameaças externas, falamos das críticas que as pessoas passaram a fazer na Igreja Católica, ou por divergências religiosas, teológicas, né, de dogmas, ou questionando a ação política da Igreja Católica naquele período, ou a imoralidade tanto do alto clero quanto do baixo clero. Falamos também na primeira aula, parte 1, sobre o renascimento, que é essa mudança na visão de mundo, na mentalidade. Vimos também na primeira aula como toda essa onda de questionamento foi adentrando ali no seio da igreja e, a partir dessa questão das indulgências, o padre alemão Martinho Lutero, ele resolve romper com a Igreja Católica e nessa segunda aula sobre reforma protestante, nós vamos verificar quais foram as consequências desse rompimento de Lutero, quais foram os principais movimentos protestantes que surgiram logo depois, qual foi a reação da Igreja Católica e como ficou a Europa depois desse racha da Igreja Católica, a Reforma Protestante. E nós começaremos falando sobre o suíço Calvino. João Calvino tinha adotado o luteranismo e passou ali nos primeiros tempos na região da Suíça, que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Ele vai defender algumas mudanças na concepção luterana e vai inserir a ideia da predestinação. Segundo ele, Deus já escolhe os seus preferidos, aqueles que serão salvos antes de nascer. E como saber se você foi salvo ou não? Ou seja, se o seu destino já está pré-determinado por Deus. Deus enviaria sinais. Se você é fiel, está sempre na igreja, se você leva uma vida disciplinada e se você obtém o progresso material a partir do esforço e do trabalho, isso seria um sinal de Deus. Então, esse tipo de visão religiosa caía como uma luva para os burgueses, porque a burguesia, que sempre foi muito criticada pela Igreja Católica por ter dinheiro, via aqui no calvinismo a justificação do progresso material e financeiro. Então, se você conseguiu melhorar de vida através do esforço e do trabalho, isso já seria um sinal de Deus. Observe aqui, não era uma religião para ricos. Calvino não dizia que você tinha que ser rico para ser salvo. O que ele dizia é que se você era uma pessoa extremamente pobre, mas que, mediante o esforço e o trabalho e uma vida regrada e religiosa, você melhorasse de vida, isso já era um sinal de que Deus te escolheu. Se ao longo da sua vida você melhorou, esse progresso já seria caracterizado como um sinal de Deus e um reforço para a sua religiosidade, porque você passaria a acreditar na ideia de que você é um dos escolhidos de Deus. Sobre essa questão da vida disciplinada, o Calvino, assim como Lutero e assim como o Savonarola, eram bastante rigorosos em relação à moral, em relação ao dia a dia das pessoas e o que as pessoas deveriam fazer ou não. Não é que esse movimento protestante desejava uma igreja mais democrática, mais aberta, mais plural. Não. Eles desejavam uma igreja mais tradicional, mais purista, mais puritana, que excluísse os prazeres terrenos, coisa que a Igreja Católica vinha fazendo já há algum tempo. Observem esse texto aqui também, de quando Calvino se torna líder da cidade de Genebra e que ele acaba impondo
um governo extremamente rígido, rigoroso, fiscalizando toda a população. Se você parar para pensar mais recentemente, o que o Estado Islâmico, em algumas regiões do Oriente Médio, fazia de tomar um determinado lugar e obrigar as pessoas do território a seguir aquela religiosidade, seguir aqueles padrões éticos e morais da religião deles, é algo muito parecido com o que propunha o Calvino. Aliás, não precisa muito esforço para a gente perceber que, se você trabalha dedicado, se você se esforça no trabalho, se você não gasta dinheiro com bebidas, com prazeres, com roupas, com festas, se você está sempre ali vivendo de uma forma bastante rigorosa e bastante puritana, você não vai gastar tanto dinheiro. Consequentemente, esse trabalho vai render a você um dinheiro que vai te propiciar uma melhoria na sua qualidade de vida. Ou seja, não é muito difícil da gente entender que uma pessoa que segue isso acaba melhorando de vida financeiramente, progredindo na vida. Logo, é a ideia da poupança, é a ideia de que você trabalha e usa esse dinheiro para melhorar de vida e não para viver a vida e usufruir dos prazeres. Fatalmente, a maioria dos fiéis melhoravam realmente de vida e eles associavam essa ideia de melhoria e progresso de vida como um sinal de que Deus os escolheu, o que acabava reforçando a religiosidade deles. Quando a gente estuda o feudalismo e a gente fala sobre as obras de arte no período, por exemplo, no vídeo sobre o feudalismo, na parte 2, onde nós tratamos da cultura feudal e da influência da Igreja Católica sobre a produção cultural, nós falamos que as obras de arte, em qualquer época, elas passam a visão de mundo predominante daquele período e daquele artista. Nós vemos isso hoje com uma arte muito voltada para a política, mais voltada para uma visão de mundo mais revolucionária, e aqueles artistas que não se casam com essa visão militante da arte acabam sendo deixados de lado. A gente tem vários casos no Brasil e no mundo de pessoas que não defendem determinado candidato ou determinado político que uma boa parte deseja e por essa razão são perseguidos dentro da própria cultura, como se você tivesse que usar a arte apenas para um fim. Isso a gente vê nos dias de hoje, isso nós vimos na época do feudalismo, e aqui nós vemos essa visão de mundo religiosa protestante atrelada à obra de arte. Nessa pintura holandesa, nós vemos essa pessoa ironizando uma mulher preguiçosa. Então, tudo aqui por fazer, a louça por lavar. Então, enquanto o calvinismo defende a ideia do trabalho disciplinado, a ideia do sucesso, do progresso econômico como um sinal de Deus e, consequentemente, a necessidade disciplinar do indivíduo, havia uma crítica à preguiça como um sinal de que a pessoa não era merecedora da graça de Deus. Tivemos na Inglaterra, naquela mesma época, a criação do anglicanismo. O rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, tentava estabelecer um regime mais centralizado, mais absolutista na Inglaterra, porém ele esbarrava com o poderio da Igreja Católica lá. E além do fato da Igreja Católica ter poder, influência em muitas terras, havia a questão ligada ao casamento do rei Henrique VIII. Por questões políticas, ele acabou se casando com a princesa Catarina de Aragão, que era filha dos reis Isabel e Fernando da Espanha.
Catarina havia se casado anteriormente com o irmão de Henrique VIII, Arthur, que acabou morrendo 6 meses depois do casamento. Ele então herdou a esposa do irmão mais velho, além de herdar a coroa. Ele gostava de uma camareira, Ana Bolena, e queria acabar com o casamento dele. Em 1526, ele pediu ao Papa para anular o casamento dele. O problema é que o Papa da época, Clemente VII, era prisioneiro do rei da Espanha, que invadiu os territórios da Igreja na Itália. E o próprio rei da Espanha era sobrinho dessa Catarina de Aragão. Logo, a Igreja Católica não concordou com o rompimento desse casamento. O Henrique VIII alegava que queria um filho para herdar o trono, porém só nasciam filhas. Ele usa esse argumento para romper com a Igreja Católica. No fim das contas, o interesse dele era político, usou essa questão dos filhos para romper com a Igreja Católica, e aí ele decreta, em 1534, o chamado Ato de Supremacia. Ele convence o parlamento a aprovar esse ato e todos os bens da Igreja Católica seriam então absorvidos por uma nova igreja que estava surgindo, a Igreja Anglicana. Não mudou muita coisa da liturgia católica, né? Então, dos sacramentos ou da ordenação de padres. A principal mudança foi que, a partir daquele instante, o chefe da Igreja Anglicana seria o rei da Inglaterra e não mais o Papa. E até hoje é assim. Nós temos a rainha da Inglaterra nos dias de hoje, a rainha Elizabeth II, como chefe da Igreja Anglicana. E nesse quadro da revista super interessante de agosto de 2008, temos algumas semelhanças e diferenças entre católicos, anglicanos e protestantes. Uma pausa para fazer a leitura do texto. A reação da Igreja Católica foi convocar um concílio, uma reunião de bispos na cidade italiana de Trento, e o Concílio de Trento, reunido durante esse período, decidiu algumas coisas. A retomada do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, que andava meio que hibernando na Europa, exceto em Portugal e Espanha, que era bastante atuante. O objetivo da retomada desse tribunal era perseguir hereges, pessoas que discordassem da Igreja. A criação do Index Librorum Prohibitorum, que era um índex de livros, de obras proibidas para os católicos. Então, esses livros eram proibidos, eram queimados muitas vezes, e nos países católicos era proibida a circulação desses livros. Quem fosse pego com livros assim poderia ser punido. Isso aconteceu inclusive no Brasil. Vale lembrar que nessa época aqui é o início da colonização não só do Brasil, mas de regiões da África e da Ásia, onde os países católicos, Portugal e Espanha, tentavam empurrar aí a religião católica para os nativos. Isso através desse trabalho de catequese, usando a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa fundada um pouco antes aqui desse período e que em Portugal e em partes também na Espanha tinha um caráter até de milícia, um caráter militar. Então a ideia era converter as novas populações pelo amor ou pela dor. Nós vemos, por exemplo, nesse texto, falando-se a respeito de um jesuíta com um chapéu chinês e um catecismo aqui escrito na língua chinesa. Vale lembrar que a cidade de São Paulo foi fundada por padres jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega, e um dos jesuítas que mais teve destaque na colonização do Brasil e que recentemente foi colocado como santo pela Igreja Católica foi o padre José de Anchieta, jesuíta também. Se na Europa
o número de fiéis da Igreja Católica ia diminuindo, deveria então ampliar o número de fiéis nas novas terras vindas na época das grandes navegações. O Concílio de Trento também reafirmou a autoridade do Papa, a infalibilidade do Papa, e que ninguém deveria questionar as determinações do Vaticano, do Papa, da Igreja Católica de Roma. Um exemplo disso é a criação dessa oração, o Credo, que muitos conhecem aí numa versão mais simplificada, mas se você ler com atenção e observar aí os trechos sublinhados, você vai ver que a ideia da oração é reafirmar que o fiel, ele crê realmente nos dogmas da Igreja Católica e não nas coisas que as igrejas protestantes estavam questionando. Por fim, toda uma preocupação em reorganizar as ordens religiosas, os seminários, para que os novos padres fossem melhor formados, não só para defender melhor as ideias vindas do Vaticano, como que para evitar abusos mundanos e prazeres mundanos que eram muito comuns entre os padres do baixo clero, o que queimava também a imagem da igreja em várias comunidades. Observem aqui, neste texto, com essa imagem, uma referência a uma nova corrente artística, a um novo estilo de arte que vem ali depois do Renascimento, é o chamado Barroco, a ideia de você criar uma obra de arte que fosse carregada de sentimentalismo, carregada de comoção. A ideia era comover a pessoa que visse aquela obra. Mais um exemplo de como a obra de arte ela pode ser usada para defender determinadas ideias, determinadas ideologias. E como ficou então a Europa após a Reforma Protestante? Nesse mapa, nós vemos aqui a distribuição dos católicos e dos protestantes por toda a Europa. Você pode fazer uma pausa no vídeo para fazer uma leitura mais detida e observar melhor aqui a região. Lembrando, Portugal, Espanha, aqui o Reino da França e aqui o Sacro Império Romano Germânico. Observem aqui, ó, Wittenberg era a cidade onde começou a reforma protestante com Lutero. Portugal e Espanha ficaram o tempo todo católicos e perseguindo toda e qualquer tentativa de reforma protestante ali. Vale lembrar que o catolicismo era muito forte porque ele marca a história de Portugal e Espanha, que marca, na verdade, a luta dos povos aqui do norte da Península Ibérica, e a partir daqui foram se formando reinos católicos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. De Leão vai surgir o Condado Portucalense e depois Portugal, e aí esse processo de expulsão dos árabes. Então, ser católico em Portugal e na Espanha significava muito mais porque toda a luta de construção da nação foi afirmando a ideia de que somos católicos e os árabes muçulmanos são nossos inimigos, portanto, somos fiéis ao catolicismo. Não era a mesma coisa que ocorria no chamado Sacro Império Romano Germânico. Conforme nós vimos na videoaula sobre o feudalismo, parte 1, o Sacro Império Romano Germânico reunia povos de origem germânica que ocuparam toda essa área. Então, os francos criaram esse reino, os anglos criaram outro reino, porém, essa área central ficou desmembrada em vários ducados, condados, principados. Havia um imperador aqui, só que esse imperador ele tinha muito mais um título de imperador do que o próprio poder de imperador sobre esse território. E por que Sacro Império Romano Germânico?
porque a ideia era que esse império substituísse o antigo Império Romano. Na prática, muitos desses senhores feudais, muitos desses nobres queriam terras da Igreja Católica, queriam bens da Igreja Católica e apoiaram a Reforma Protestante, inclusive protegendo o Lutero quando ele foi perseguido pela Igreja. Dessa forma, no Sacro Império Romano-Germânico, enquanto o imperador ficou do lado da Igreja Católica e alguns senhores feudais, alguns nobres também ficaram, outros nobres abraçaram o protestantismo. E isso acabou levando a uma escalada de conflitos entre eles, que vai gerar inúmeras guerras. Vejamos, em 1517, Lutero publica suas 95 teses. 3 anos depois, a Igreja Católica o excomunga. O imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, que era espanhol, um reino católico, proíbe os escritos de Lutero. Só que aí já é tarde, boa parte da nobreza de várias regiões ali já tinha abraçado as ideias do Lutero. Inspirados nas ideias de Lutero contra a Igreja Católica, vem uma série de revoltas camponesas anos depois, chamada de Guerra dos Camponeses. Nessas guerras, nesses conflitos, os camponeses, eles estavam protestando inclusive contra a nobreza feudal do lugar e defendendo a ideia de ter uma sociedade onde não houvesse esses nobres. Um dos líderes principais dessa revolta, dessa guerra de camponeses, era um monge chamado Thomas Müntzer, que inclusive era luterano. Só que, nessa época, o Lutero se colocou contra o Thomas Müntzer e disse que a Bíblia aceitava a ideia de ter servos e senhores. O Lutero se coloca do lado dos senhores feudais que vão massacrar esses camponeses. Consta que de 100 mil a 300 mil camponeses foram mortos nessas rebeliões aqui no interior do Sacro Império Romano-Germânico. Em 1526, para tentar acalmar a situação, o imperador Carlos V decide, então, que cada nobre deveria definir a religião do lugar onde ele vivia, que era a tradição dos germânicos, né, desde a época lá da invasão do Império Romano. Assim, se um nobre no seu condado se convertesse ao protestantismo, todos deveriam ser protestantes. Tempos depois, 1555, através desse tratado, chamado Paz de Augsburgo, essa decisão é oficializada. Porém, com a morte de Carlos V, outros imperadores vieram e permitiam a perseguição a protestantes. Isso aconteceu principalmente no governo desse imperador aqui. E o resultado é que os conflitos entre católicos e protestantes voltaram a ocorrer e acabaram dando origem à chamada Guerra dos 30 Anos. Nessa guerra, de um lado estava o Sacro Império Romano-Germânico, que era católico e que tinha o apoio da Espanha e do Papa, contra os principados protestantes, os ducados, os condados, todas aquelas regiões onde a nobreza tinha abraçado o protestantismo. E vão apoiar esses principados os reinos que eram contrários tanto ao Sacro Império quanto à Espanha. Assim, Dinamarca e Suécia vão ajudar esses príncipes aqui nessa guerra porque querem enfraquecer o Sacro Império. E a França, além de querer enfraquecer o Sacro Império, também queria enfraquecer a Espanha. Este lado acabou vencendo. A França tomou territórios que era do Sacro Império, tomou territórios que era da Espanha,
E como resultado, nós tivemos, em 1648, ao final da guerra, na chamada Paz de Westfália, ficou estabelecido que os nobres que fossem católicos manteriam o catolicismo em seu território e os nobres que fossem protestantes manteriam nos seus territórios o protestantismo. Algumas regiões tornaram-se independentes. Foi o caso da Suíça, foi o caso dos Países Baixos, Netherlands, mais conhecido como Holanda. A Holanda, inclusive, apesar de ser uma área vinculada ali aos antigos germânicos do Sacro Império Romano Germânico, era dominada pela Espanha e consegue a sua independência. Quando nós estudamos a história do Brasil colonial e a ligação entre Portugal e Holanda, nós falamos muito desse período de conflito entre Holanda e Espanha. A França, então, apoia os protestantes, apesar de ser um reino católico, vence esses protestantes, consegue terras do Sacro Império Romano Germânico, consegue terras que eram da Espanha e se coloca ali como potência dominante. A Espanha, que se formou expulsando os árabes, que ganhou muito dinheiro com a exploração da América e entra no século XVI como a principal potência do mundo, perdeu tudo isso em guerras contra vários reinos da Europa e o resultado é que entrou em decadência. No fim, então, da Guerra dos 30 Anos, nós temos mais ou menos definido o território da Europa como conhecemos nos dias de hoje. Portugal e Espanha já formados, a França conseguiu terras que eram do Sacro Império, a Suíça se torna independente, assim como aqui a Holanda, Países Baixos. Essa região continuou sendo Países Baixos dominado pela Espanha, vai dar origem à Bélgica, e até hoje nós vemos bem claramente essa diferença. Na Holanda, o protestantismo ainda é muito forte, enquanto que na Bélgica, por influência da Espanha, o catolicismo ainda é forte nos dias de hoje. E toda essa região do Sacro Império Romano Germânico ficou dessa maneira, bem desmembrado em vários reinos, assim como esse norte da Itália também. Eles só vão se unificar no século XIX, por volta da década de 1870. Então, a Alemanha e Itália só vão surgir bem depois de todos os outros aqui. Observem que, enquanto os católicos brigavam aqui entre si, quase metade do Mediterrâneo era dominado pelo Império Otomano, o Império Turco-Muçulmano. Os turcos otomanos se aproveitaram de todos esses conflitos religiosos que vinham ocorrendo na Europa para ampliar os seus domínios aqui no leste europeu. Em 1526, no auge dos conflitos ali, os muçulmanos chegam a tomar a Hungria e 3 anos depois chegam à beira de tomar a capital da Áustria, Viena. Isso traz um grande problema para o Sacro Império Romano Germânico, que tinha que dar conta desses conflitos aqui e da ameaça dos otomanos muçulmanos do lado de cá. Até hoje, católicos e protestantes estão divididos e mesmo como mostra aqui essa reportagem do jornal Folha de São Paulo, mesmo com a ação do Papa João Paulo II, na época que era Papa, de tentar uma aproximação com as igrejas protestantes, luterana, calvinista, o mundo que temos hoje é um mundo onde o cristianismo ele tem diversas vertentes. As igrejas evangélicas protestantes que temos hoje no Brasil e em várias outras partes do mundo são originárias desse processo de reforma protestante. E essa reforma protestante foi um chacoalhão na cristandade, abalou o poder que a Igreja Católica tinha e influenciou enormemente o mundo moderno.
Essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique ali em curtir, clique ali em inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as próximas videoaulas. Um abraço do professor Jair e até a próxima!